Amém, queridos. Graças e paz, irmãos. Está todo mundo aí? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia para a gente ganhar tempo. No livro do Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Nós vamos ler o versículo 20 e o versículo 21. Lucas 17, versículos 20 e 21. Amém? Eu quero também cumprimentar os irmãos que estão em casa assistindo aí, cultuando, conosco, com a paz do Senhor também, dizer que Deus é bom e o diabo não presta, então cola com Deus que tu vai para a eternidade. Amém? Glória a Deus. Todo mundo encontrou? Ah, está ali já. Então, Lucas 17, versículo 20, o texto diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Versículo 21, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Amém? Pode tomar o seu assento? O reino de Deus está entre vós. Para quem Jesus estava dizendo isso? Para um pessoalzinho de uma tribo lá, de uma igreja, do movimento, considerados os fariseus. Se você frequenta a escola dominical, você sabe do que eu estou falando, né? Então Jesus estava dizendo isso para os fariseus, porque eles estavam indagando Jesus acerca de quando viria o reino de Deus, né? E aí Jesus dá uma resposta que, se eles estavam esperando que viesse algo, poxa, agora ele vai dizer algo que vai realmente mudar aqui alguma coisa. Mas o que Jesus diz para eles, parece que não muda nada. Porque o reino de Deus estava onde? Estava ali o tempo todo. Estava entre eles. Tem versões ou interpretações que essa parte do versículo que nós lemos aqui, o reino de Deus está entre vós, tem interpretações ou traduções que diz que o reino de Deus está em vós. E é nisso que eu quero me fixar nessa noite. O reino de Deus está em vós, ou seja, o reino de Deus está em nós, está em mim, está em você. Só é barulhento, né? Mas glória a Deus por ele, barulhento assim mesmo. Queridos, então vamos lá. Então, o reino de Deus, Jesus interrogado, voltando aqui, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Se a gente considerar esse texto aqui, obrigado, querida. Se a gente considerar aqui esse texto, ou melhor, se a gente observar, que considerar, a gente considera, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Se ele não vem com aparência exterior, ele não vem de fora. Se ele não vem de fora, ele vem de dentro. Então, quando Jesus diz para aqueles homens: olha, o reino de Deus está entre vós, é porque o reino de Deus estava ali, disponível, mas ainda não estava no coração daqueles homens. Aqueles homens ainda não tinham reconhecido que Jesus era o Mestre, que Jesus era o Senhor.
Então, para aqueles homens, Jesus disse: olha, o reino de Deus está entre vós. Cabe, em outras palavras, aqui, cabe a vocês participarem desse reino, e quando nos tornamos participantes do reino, a gente vai, como é que eu vou dizer? A gente vai reproduzir aquilo que o reino tem. Essa que é a realidade, né? E é isso que vai acontecer com aqueles todos que se convertem ali em Jerusalém. Eles vão começar a viver o reino e reproduzir o reino. Mas essa coisa do reino de Deus e dos seus valores e dos seus princípios, isso é algo que só vem a partir de Jesus? Eu acredito que não, porque a essência do homem é o próprio Deus. Quando Deus cria o homem lá no Éden, tudo é feito à imagem e semelhança de Deus. E a alma vivente do homem é o Espírito de Deus, é o sopro de Deus, né? Pneuma quer dizer sopro. O sopro de Deus no homem traz a vida para o homem. E ali o homem, ele vai... Gostou, né? Você gostou. Eu vi você balançando a cabeça. Ele estava me perguntando hoje o que era pneuma. Então, o que acontece? Quando Deus, ele sopra ali nas narinas de Adão, na boca, não sei exatamente onde foi, ele vai colocar a sua essência no homem. Porque até então o homem, a essência do homem era a terra. O homem tinha elementos da criação, mas ele ainda não era a criação. Por quê? Porque até o momento ele era terra, ele era barro. Ele se torna alma vivente quando Deus sopra lá, e ele vai ter a partir daí a essência de Deus. Quando Jesus diz para aqueles homens: o reino de Deus está entre vós, significa que aqueles homens ainda não tinham o reino de Deus em si, então aquilo que eles manifestavam estava distante daquele reino que Jesus pregava. Então só aí eles vão começar a entender, aqueles homens vão começar a buscar, a compreender essa questão do reino, essa terminologia que Jesus usa aqui acerca do reino de Deus. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Significa que o reino de Deus, ele precisa ser, Wesley, reproduzido por você, para que as pessoas possam ver. Está me entendendo? Você precisa reproduzir o reino de Deus. Irmão, mas de que maneira que eu vou reproduzir o reino de Deus? É simples. Tenta imitar Jesus. Se você conseguir fazer isso, você já vai estar exprimindo de dentro de você o reino de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus para com os outros. E a gente não precisa ir longe para manifestar o reino de Deus. Onde é que a gente manifesta o reino de Deus em primeiro plano, em primeiro lugar? Na nossa própria vida. Em segundo lugar, na vida de quem está perto de nós. Se alguém perguntasse hoje para você: olha, hoje, se você tivesse que elencar as pessoas, enumerar por grau de, vamos dizer, de importância na sua vida, quem estaria em primeiro lugar? Deus. Em segundo lugar, quem estaria? Quem tem filho, provavelmente seriam os filhos. E depois o cônjuge. Alguns enumerariam o cônjuge, depois os filhos. Mas o que importa nessa ordem é que Deus tem que estar no primeiro lugar. Se Ele não for o centro da vida daquele que o adora, que o serve,
esse súdito, esse participante do reino, não vai conseguir transmitir o reino de Deus. O reino de Deus vai ficar retido. E o reino de Deus, queridos, ele é para ser propagado. O reino de Deus, ele precisa se expandir através daqueles que o manifestam. Ou seja, através da nossa vida. Se nós não manifestarmos... Deixa eu pegar minha cola, irmão. Cadê? Se nós não manifestarmos o reino de Deus, nós seremos servos infiéis, porque faz parte da fidelidade daquele que participa do reino, propagar o reino. Nós precisamos propagar o reino de Deus, precisamos fazer com que o reino de Deus cresça, porque neste reino há lugar para todas as pessoas. Jesus, ele diz que ele não tem prazer na morte daquele que morre sem antes experimentar o reino, sem antes participar do reino, sem antes conhecer o reino, sem antes se converter ao reino. Jesus não tem prazer na morte daquele que morre no pecado, na impiedade. A expressão Deus não tem prazer na morte do ímpio é exatamente por causa dessa questão, porque Deus não se alegra. Por quê? Porque aquele que morre na impiedade, a Bíblia diz que ele está perdido. Por quê? Porque ele rejeitou a Deus. Infelizmente, é assim que funciona. Então, aqui Jesus tem um diálogo com aqueles homens e Jesus vai mostrando para eles, olha, o reino de Deus não é feito, ele não se manifesta de forma exterior, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A mudança precisa acontecer no seu interior, para que através da sua vida, você consiga viver o reino, no reino, e possa então conduzir os outros a participarem deste reino. Então veja, quem sou eu no reino de Deus? Quem é você? Como é que nós nos identificamos, né? A Bíblia diz que no reino de Deus, eu e você, nós somos filhos amados de Deus. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a geração eleita. Nós somos o povo escolhido. Nós somos a nação santa. E nós somos o sacerdócio real. Sabe quem escreveu isso? Foi o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2 e no versículo 9, ele escreveu isso aqui acerca daqueles que são participantes do reino, daqueles que são filhos de Deus. Nós somos todas essas coisas. E às vezes você ainda se sente deslocado. Você se sente, como é que eu vou dizer? Como que um peixe fora d'água. Por quê? Porque talvez você esteja olhando o reino de Deus como aqueles homens estavam, esperando algo exterior aparecer, esperando um milagre, um movimento, uma profecia, uma língua estranha, alguém adivinhar o seu CPF. E isso, queridos, tudo isso não vale de nada. Isso não serve para nada. Qual é a utilidade que isso tem? Zero, nenhuma. Agora, se você compreender que você precisa mudar o seu interior, você precisa transformar o seu caráter, a sua mente, transformar a sua mente, como o apóstolo Paulo nos ensina, que a gente precisa renovar o nosso entendimento. Se você se dispuser a fazer isso, você vai ver o que vai, com a revolução que vai acontecer na tua vida. Você de fato vai ver algo tremendo acontecer e você nunca mais vai olhar a vida da mesma forma. Porque o que Deus quer para nós é trazer conhecimento de causa. Que causa? A causa do reino. A gente às vezes dedica muito tempo estudando, vendo muitas coisas e tal, isso é bom, estudar é muito bom, mas quando a gente não se dedica a conhecer o Deus que a gente diz que serve, queridos,
a gente está perdendo tempo. E a gente não pode perder tempo, porque o tempo é o bem mais precioso que você tem. O tempo é o bem mais precioso que a gente tem. E nunca se perdeu tempo na história da humanidade. O ser humano nunca perdeu tanto tempo como se perde hoje. O ser humano nunca jogou tanto tempo fora como se joga hoje. Eu admiro algumas pessoas do meu convívio, até aqui da igreja principalmente, que às vezes eu vou mandar uma mensagem para determinada pessoa, e quando você vai mandar a mensagem, está lá a última hora que a pessoa acessou a rede social, né? Seja no Instagram, seja no WhatsApp. E você olha lá, né? E às vezes eu mando mensagem para algumas pessoas e falo, rapaz, o camarada olhou o WhatsApp ontem. Eu fico até com uma certa inveja, né? Porque outro dia eu estava no WhatsApp, o varão mandou uma mensagem, vai trabalhar, irmão? Eu falei, rapaz, eu vou ter que dar uma chamada de atenção, eu estou trabalhando, irmão. Aí mandei uma foto para ele. Outro dia outro irmão mandou para mim, vai trabalhar, irmão? Eu falei, ô irmão, vigia. Brincadeira, eu falei outra coisa. Enfim, o que acontece, irmãos? A gente perde muito tempo com essas coisas. E quando a gente percebe que a gente perdeu esse tempo é irrecuperável. E é importante, às vezes, de fato, você é obrigado a trabalhar pela rede social, você tem que estar com ela aberta ali para atender as pessoas. Lá no meu trabalho é assim, eu preciso estar com a rede social aberta, porque quem não está na empresa, está em casa, eu preciso atender essas pessoas, e nem sempre eu posso estar no monitor, no computador, então, pelo celular, todo mundo fala comigo, então, eu deixo ali, às vezes, tanto o meu celular não tem descanso, se eu acender aqui, ele fica aceso, até acabar a bateria, exatamente para eu ver o que as pessoas estão mandando o tempo todo. Mas, de fato, eu, particularmente, perco muito tempo com rede social, mesmo quando estou fora do trabalho. Isso a gente precisa mudar, porque isso é valor, querido. Isso tem muito valor. É o seu tempo que está sendo desperdiçado, muitas das vezes. É o seu tempo que está sendo jogado fora, enquanto você poderia estar aproveitando no reino. Para a edificação do reino. Para a construção de um caráter ilibado, de uma mente verdadeiramente, uma mentalidade forte acerca dos valores do reino de Deus. Então, né? Quem somos nós no reino de Deus? Somos tudo isso que eu disse aqui, ó. Nós somos filhos amados, nós somos noiva do Cordeiro, nós somos a geração eleita, nós somos o povo escolhido, o sacerdócio real, a nação santa e tantas outras coisas mais. É o que nós somos neste reino. Número 2, eu de fato, eu sou livre no reino de Deus, sim ou não? Você é livre? Sim, nós somos livres. E qual é a nossa compreensão, nosso entendimento acerca da liberdade? De ser de fato livre. Tem um camarada, eu não conheço ele não, estou dizendo que é camarada por força de expressão, tá? Não conheço até porque a gente tem uma diferença de idade, mais ou menos, né? Ele viveu no século 17, eu estou no ano 2000, então só conheço ele pela história. Um camarada chamado Immanuel Kant, um filósofo, ele viveu no século 17, esse cara. E numa das suas teses, ele defendia, ou ele defende, né, está escrito, que nós somos realmente livres quando fazemos aquilo que não queremos. Confundiu? Então, confunda não. Nós somos verdadeiramente livres
quando fazemos aquilo que não queremos. Porque na ideia desse cara, quando a gente faz aquilo que a gente quer, nós nos tornamos escravos do desejo, escravos da vontade. Ah, irmão, mas depende, você pode dizer. O que eu posso dizer para você é que eu preciso concordar com o cara. Por quê? Qual é a tendência que a gente tem de fazer só o que a gente quer diante de determinadas escolhas que a gente precisa fazer? Ok? Vamos lá. Coisa simples. Se você tivesse que vir para a igreja hoje e aqui tivesse aqueles 2 ar-condicionados bombando, que estão lá fora, daqui a pouco vai ter que dar glória de casaco aqui dentro. Se você viesse para a igreja, aqueles 2 ar-condicionados estivessem ali bonito, e o pastor chegasse na hora do culto e falasse: gente, vamos fazer o culto no calor, para a gente sentir mesmo o fogo, ou vamos fazer com ar-condicionado? O que você diria? Ah, mas eu quero com ar-condicionado, né? Melhor, né? Ninguém quer sentir calor. Isso é uma coisa simples. Você fala: ah, irmão, isso é uma bobeira, não tem nada a ver com o que você está dizendo. Pega isso e aplica em todas as áreas da sua vida. Essa conjectura, essa comparação. E aí no final, você faz um raciocínio, e no final, você vai ver que tudo aquilo que te trazia conforto, satisfação, tudo aquilo que alimentava a tua carne, vamos dizer assim, você vai fazer. Por quê? Porque você é livre. Livre. Só que aqui entra uma outra coisa que a Bíblia chama de livre-arbítrio. Você tem o direito de escolha, você é livre, porém, tudo que a gente faz no reino tem consequência. Eu ouvi uma expressão outro dia, eu não sei quem foi que falou, não sei se foi aqui na igreja, mas a expressão que eu ouvi era a seguinte: a semeadura é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Foi você que falou? Não lembro se foi você que falou. Então, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Você vai colher, querido, querendo ou não. Sabe por causa de quê? Como diz o outro? Essa expressão é horrível, né? Sabe por quê? Porque você plantou. Ninguém vai colher aquilo que você plantou. Quem vai colher é você. No reino é assim. No reino de Deus as coisas funcionam dessa forma. Então nós somos livres, de fato, quando a gente faz o que a gente não quer. Porque às vezes aquilo que a gente quer é nocivo. Geralmente aquilo que a gente quer é perigoso. Geralmente aquilo que a gente quer é arriscado. Geralmente aquilo que a gente tem vontade de fazer não está dentro das permissões do reino. E aí onde mora o grande perigo. E aí eu sou obrigado a concordar com esse homem. Porque de fato tem uma lógica aqui. Se eu faço tudo o que eu quero, eu me torno escravo do desejo. Pergunta para algum psicólogo aí, tem uma psicóloga aqui, mas ela não está aí hoje. Pergunta para um psicólogo: quantas pessoas aparecem nos consultórios com problemas, precisando de ajuda psicológica, por causa das suas vontades, dos seus desejos, dos seus traumas, que geram esse tipo de situação, porque a pessoa às vezes passou por um relacionamento traumático e aquilo ali foi gerado, e ali tudo que se fazia dentro daquela relação era prejudicial, mas a pessoa fazia porque ela era livre para fazer, então ela estava ali dentro daquela bolha, dentro daquela bola, dentro daquele problema. E aí quando ela sai para resolver aquilo ali, ela vai precisar de ajuda,
Por quê? Porque ela fez o que ela queria. Só que gera consequência. Tem consequência. E a gente, nem sempre, a gente está pronto para lidar com a consequência. Nem sempre a gente está pronto para pagar o preço. Nem sempre a gente está pronto para sobreviver às cobranças que são geradas por causa de determinadas ações. Por que o tempo todo a gente aconselha os nossos filhos? Não vá por aqui, não faça isso aqui, não faça desse jeito, faça dessa forma. Porque nós já trilhamos aquele caminho e a gente conhece todos os riscos e armadilhas que estão postos ali. E a gente vai ensinar para que os nossos filhos não caiam nas mesmas armadilhas que um dia a gente possa ter caído. Por quê? Porque o reino de Deus é isso, queridos. É você transferir valores, é você transferir aquilo que você tem de melhor, seja para os teus filhos, para a tua família, para os teus amigos, para a igreja. O reino de Deus, ele vai fluir dentro de você através daquilo que você pode ensinar, através daquilo que você pode transmitir. Seja com o teu testemunho pessoal, seja na sua vida ali, você educando os teus filhos, você dando uma aula na escola dominical, você pregando o evangelho, você evangelizando alguém, o reino de Deus está ali. Está fluindo de dentro de você para quem está perto de você. Então, ficou clara essa questão aqui, né? Nós somos livres quando não cumprimos os desejos da nossa carne. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Se nós somos fiéis ali, se a gente for fiel a Deus e ficar firme ali, a gente não vai cumprir os desejos da carne. Então, é disso que a gente está falando. Na prática, né? O que nós precisamos fazer no reino de Deus? É simples. No reino de Deus a gente precisa obedecer às leis de Deus, suas diretrizes e valores. E a gente pode começar por onde? Irmãos, começa pelo mais fácil. Vai lá nos 10 mandamentos e leia. E veja se alguma daquelas coisinhas você está fazendo. Se tem coisa ali que não é para fazer, avalia, pesa, conversa com alguém, tira dúvida. Porque é assim que funciona a vida. A vida do crente, ela precisa manifestar o reino de Deus. Mas só é possível você fazer isso se você tiver conhecimento de como funciona o reino. O reino de Deus, ele é como uma empresa. Quando você vai trabalhar numa empresa, você chega lá, tem um chefe, né? E aí o seu chefe te dá ali as diretrizes. Olha aí, Ricardo, aqui é o seguinte: você vai trabalhar 6 horas por dia, trabalho do sonho, hein? 6 horas por dia é top. Você vai trabalhar 6 horas por dia, 15 minutos de lanche, já começou a ficar ruim, né? 15 minutos de lanche, não tem hora de almoço, 6 horas, né? 15 minutos de lanche, você tem que bater o ponto no horário, não tem tolerância a 15 minutos de atraso, mas tem que compensar na saída. O cara vai falar um monte de coisa, né? Ó, isso aqui são seus deveres, e aqui são seus direitos. Ó, você tem vale alimentação, vale transporte, seu salário é esse. O cara te deu as diretrizes. Tu vai ter que andar na linha, porque se tu não andar na linha, no reino de Deus não é diferente. Porém, o nosso Deus, ele é tão bom, tão bom, tão bom, tão maravilhoso, que ele não vai botar ninguém no teu pé para te ficar. Não. No máximo você vai ouvir um sermão desse aqui domingo à noite. E o resto é contigo, meu irmão. É você que vai ter que correr atrás de cumprir as regras. Porque se você deixar alguma semente cair no lugar errado, tu que vai ter que voltar lá para colher aquele fruto. Então,
Esse é o grande perigo da gente quando está no reino de Deus e às vezes as pessoas não querem levar muito a sério. Então o reino de Deus é isso, querido. A gente precisa ter o reino de Deus manifesto em nós, através de nós, para que as pessoas nos vejam e elas possam ver em nós o exemplo. Olha, aquele irmão ali, aquela irmã ali, verdadeiramente teme a Deus. E vai ter gente que mesmo você temendo a Deus, mesmo você sendo uma pessoa séria, vai falar mal de você. Então não se prenda a essas coisas, mas procure ser autêntico, procure ser verdadeiro, procure ser transparente naquilo que você faz. Porque independente de qualquer coisa, vão falar mal de você. Independente de qualquer coisa, vão fazer fofoca ao teu respeito, vão te caluniar, vão... Isso aí, infelizmente, vai acontecer, independente de você ser uma pessoa correta ou não. Mas a gente não pode se prender a isso. Outra coisa importante é que muita gente no reino de Deus se prende às suas fraquezas, às suas debilidades, às suas dificuldades. Já estou encerrando, tá, irmãos? E aí essas pessoas ficam presas, olhando para as suas fraquezas, olhando para os seus defeitos, olhando para as suas... olhando para as situações que elas julgam que não são dignas. Olha, irmão, mas eu quero ficar aqui quietinho no meu canto, eu vou congregando aqui, enquanto der, e tal e coisa e tal. O pastor estava falando aqui na hora da oração, né? Deus escolheu essas pessoas para trabalhar. E, de fato... Mas Deus escolheu a todos, todos nós, todos que estão aqui, todos que ainda vão chegar aqui algum dia, Deus escolheu a todos. Porém, é preciso que nós, para que Deus de fato cumpra o chamado, nós precisamos dizer sim. Se você não disser sim, irmão, eu estou bem aqui, e aí você vai conversar com a pessoa, ela bota uma desculpa, ela bota um defeito, ela é tímida, ela é isso, ela é aquilo, ela é insegura, ele é inseguro, ele é isso. E isso, na verdade, irmãos, não é desculpa para você trabalhar no reino de Deus, para você produzir no reino de Deus, para você ser verdadeiramente um servo, uma serva de Deus, de acordo com o que Deus tem te chamado. Ele tem chamado a todos. E aí você olha para a Bíblia. Na Bíblia, todas as pessoas que foram chamadas por Deus eram perfeitas. Amém? Claro que não, né, irmão? Todo mundo era cheio de zica. Todo mundo era cheio de problema. Você pega Abraão, Abraão era o quê? Velhinho. Mas ele foi lá, fez a sua parte. Você pega Jacó, Deus me livre, todo mundo conhece a história de Jacó. Se Deus não muda a história daquele homem, só a graça. Você pega José, que é o homem que tinha mais motivo para ser traumatizado do que José? Irmão, José comeu o pão que o faraó amassou. O negócio foi sério. O cara ficou preso, a mulher de faraó quis fazer graça, mulher de faraó não, a mulher de Potifar, quis fazer gracinha com ele. E o cara ficou firme. Você pega Raabe, irmão. Quem era Raabe, irmão? Raabe, como dizia o povo lá, era a mulher da vida. Né? Era o que eles chamariam lá na época de imoral. E Raabe foi uma mulher, e ela era da descendência de quem? De quem? Muito bem, o irmão falou atrás, eu só não escutei o quê? Davi, né? Muito bem. Elias. Não, Elias tinha tendência suicida. Quem foi o profeta Elias, irmão? Tem ideia? O homem matou, foi 450 filhos do cão. Lá, os profetas de Baal. Matou assim, ó, igual o Jaspion. Geral, papa. Não ficou um. E depois foi para a caverna se matar por causa da sem vergonha de Jezabel. Agora tu vê.
Só a graça, irmão. Moisés, não pode rir, tá, irmão? Moisés era gago, era fanho, um dos dois. Aí, o cara fanho tirou o povo do... O cara gago tirou o povo do Egito. E você aí, cheio de gracinha, não quero não, irmão. Trabalhar não no reino de Deus, não. Quero ficar sentado aqui. Quer pregar não, quer cantar não. Cheio de graça. Moisés era gago, tá? Só para você lembrar. Noemi, irmão, Noemi foi para uma terra, mas o marido deu um murro na ponta de uma faca. Noemi, coitada, foi com o marido para uma terra. Chegou lá, ela, o marido, os filhos e a nora. Chegou lá, morreu os filhos, morreu o marido, ficou ela e duas noras. Uma era endiabrada. Não sei nem o nome da mulher. Como é que era o nome da... Olha o nome da mulher, Orfa. Vixe. Orfa meteu logo o pé e falou: ó, Noemi, se vira nos 30 aí, pega o teu Bolsa Família que eu vou vazar. Foi embora. Aí, moral da história, Noemi voltou, né? E Ruth foi com ela. Pá. Ruth foi com ela, chegou lá, foi obediente. Deus abençoou. Foram catar espiga. Ruth pescou nada menos do que quem? O dono da fazenda, irmão, ó. Tá de bobeira, tu? Jesus é bom, rapaz. O diabo é que não presta. Vamos para frente? Lia. Irmão, Lia era... Não pode falar no coisa que o YouTube vai... Lia não era bela, pronto. Lia não era bela. O cara que foi casado trabalhou 7 anos pela irmã dela. E aí o tio dele, sem vergonha do Labão, foi lá e... vou te dar essa daqui, porque a tradição diz que eu tenho que te dar a mais velha. A mais nova só pode casar depois que a mais velha casar. Aí o sujeito, como amava muito a outra devia ser bonita, viu? A Raquel devia ser bonita pra caramba, porque o cara decidiu... trabalhar mais 7 anos, trabalhou 7 anos pela feia e mais 7 pela... Ih, falei. Trabalhou 7 anos por uma e mais 7 pela outra. E aí, 14 anos o caboclo trabalhou. Você quer gostar, hein? Vamos lá. Gideão era pobre, irmão. Fraquinho. Depois é que Deus honrou ele lá e ele progrediu. Jeremias era depressivo, né? Jeremias, tadinho, vivia chorando pelos cantos, chamado de profeta chorão por isso. Jeremias chorava até de batida de carro. Vamos lá. Jonas era teimoso pra caramba, rebelde, relutante. Deus falou para ele ir para o lugar, ele, não vou não, que aquele povo não merece, não. Davi, vocês aí, ó, que são chamados para fazer as coisas. Davi, irmão, olha, o caso de Davi foi sério. Davi teve um amante. Para ter o caso com essa amante, ele teve que matar o marido dela, que era o melhor amigo dele, mandou o cara para morrer na guerra. Quem lembra o nome do cara? Começa com U e termina com Urias. Isso mesmo, o pessoal aí tem conhecimento. Davi teve um amante e teve vários problemas na família, mas vários, irmão. Você estudar a história de Davi, é só desgraça ali. Teve 1 ou 2 ali, mas o resto foi só derrota, só a misericórdia. Mas ele estava onde? No reino de Deus. Senhor, eu errei, meus filhos erraram. Senhor, eu não quero cair na mão dos homens, eu prefiro cair na sua mão, porque eu sei que a sua misericórdia dura para sempre, e o Senhor vai ter misericórdia de mim. Davi. Tomé era um cara que, misericórdia. Tomé tinha dúvidas, ele tinha um probleminha com a fé, só acreditava se ele visse. A mulher samaritana, essa daqui, tadinha também, tinha 5 maridos e nenhum era dela. Vê que derrota. Mas ela, quando se converteu, ó, Jesus fez uma obra, essa mulher foi uma grande evangelista. Paulo tinha saúde fraca, irmãos. Paulo era um cara brabo, antes de se converter, mas depois que ele se converteu, ele ficou todo arrebentado. Ele tinha um espinho na carne, tinha um negócio que incomodava ele lá, e o cara... Mas ele estava ali, ó, no reino de Deus, produzindo, firme. O cara escreveu quantas cartas? 13 cartas o cara escreveu, o bicho gostava de escrever.
13 cartas. No Novo Testamento, metade é dele, quase metade. Então, pensa comigo. Timóteo. Irmão, você vai falar o que de Timóteo? Timóteo era tímido, irmão. Tem uma hora lá que Paulo fala para ele: ô Timóteo, usa a palavra aí, irmão, ó, com verdade, com vigor aí. Tem que manusear bem esse negócio aí. Um obreiro que não tem do que se envergonha. Então ele era tímido. Pronto. Quem mais? Marta. Marta era aquela que se preocupava com... A Bíblia diz que ela estava preocupada com os afazeres. Mas eu acho que Marta não se preocupava só com os afazeres. E eu acho que ela se preocupava também com a vida dos outros. Porque, né? Só com as coisas de casa. Eu acho que Marta também gostava de tricotar, eu acho, não sei. Enfim, Marta se preocupava demais. É aquela mulher que estava preocupada com tudo. E para fechar, Lázaro já era morto há 4 dias. E mesmo assim, ele voltou da morte e fez alguma coisa mais no reino de Deus. Então eu quero te dizer, querido e querida, o reino de Deus é o teu reino. Você que crê em Jesus, você que já confessou Ele como Senhor, como Salvador, você que já foi batizado, você, né, não necessariamente nessa mesma ordem, mas você que crê em Deus, você que está aqui nessa noite, você é parte desse reino. Esse reino parte de você, das suas intenções, das suas convicções, dos teus valores e da tua vida, de uma forma geral. Então, irmão, não se acanhe, seja fiel, busque o reino de Deus, para que ele possa fluir de dentro de você. Creia em Deus, busque a sua palavra, tema ao Senhor, obedeça a Ele, e eu tenho certeza que Ele vai te conceder os desejos do seu coração para aquilo que for bom, para aquilo que for útil, ok? Não se iluda, Deus não vai te dar aquilo que você quer porque você está orando muito, jejuando, não. Foge disso aí, que isso aí é conversa para boi dormir. Deus vai te dar aquilo que você quer dentro da vontade dele, naquilo que for útil para você, para a sua casa, para a sua família e para o reino, porque o reino, queridos, é que está em primeiro lugar, ok? Amém? Fechamos. Deus abençoe. Pastor, pode vir aqui.